você pensa quando ouve a palavra democracia? Cada vez mais, as pessoas reconhecem a importância desta, que é uma forma de regime de governo, mas que também significa a vontade da maioria e a concretização de direitos fundamentais. O programa Artigo 5º desta semana faz uma homenagem ao Dia da Democracia, comemorado em 25 de outubro. O artigo 1º diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O artigo 5º determina a liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato e da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Assegura ainda a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E para falar sobre democracia, eu recebo no estúdio da TV Justiça o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, e Eduardo Mendonça, professor de Direito Constitucional, mestre e doutor em Direito Público. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Ministro, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é o conceito de democracia. Flávia, o conceito de democracia vem evoluindo através dos tempos. Deve ficar logo registrado que no Brasil, não obstante ter sido descoberto há 154 anos, ainda hoje se trabalha com o conceito de democracia, especialmente pelos tremores que vem ocorrendo no Brasil, não somente nas relações jurídicas de direito público, como também nas relações de direito privado. É importante salientar que hoje o cidadão necessita ser conscientizado para se buscar um conceito de democracia adequado à realidade buscada pelo cidadão na busca dos seus direitos fundamentais. Não se pode se pensar em democracia sem, primeiramente, se meditar a respeito da participação do cidadão nos programas que estão sendo efetuados pelos governantes e, essencialmente e preponderantemente, na conduta da moralidade. Resumindo o nosso pensamento, democracia é participação do povo. Onde não existir o povo, onde não existir a concretização das necessidades fundamentais do cidadão, realizada através de políticas públicas e políticas privadas também, nós não podemos pensar numa democracia efetiva. Outro aspecto que nós temos que observar no campo da democracia é de que a democracia é realidade de bem-estar, é realidade de harmonia social, é realidade de concretização dos ideais, é sentimento de acreditar no que está acontecendo no país. Quer dizer, então, doutor Eduardo, que a democracia está presente na vida do cidadão a todo momento? Certamente, Flávio, inclusive quando ele não percebe. Eu concordo com o ministro Delgado e também o ministro Carlos Brito menciona muito isso. A democracia é um conceito de síntese. De certa forma, ela reúne os pressupostos para o exercício dos direitos e depende de que esses pressupostos sejam observados para que possa ser plena e efetiva. A democracia tem vários conceitos e várias variações, diversas variações, como o ministro Delgado colocou, baseada nos resultados que produz, se ela gera bem-estar para as pessoas e a aceitação, baseada na prevalência da maioria como regra, mas acho que a síntese é a ideia de possibilidade de participação na construção de um projeto coletivo de autogoverno. Isso pressupõe tanto a possibilidade de manifestação no espaço formal, nas eleições, sobretudo, mas não apenas, e também a participação mais difusa na sociedade, participando dos debates e construindo o sentido dos direitos. Portanto, é um conceito que acaba englobando uma série de questões do dia a dia sem que as pessoas percebam. E a Constituição Federal de 88 é um dos símbolos da democracia no Brasil. Após anos de ditadura, a sociedade clamou por mudanças e a Carta Magna veio assegurar direitos e garantias fundamentais. Promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade, da democracia, bradamos por imposição de sua honra. A atual Constituição é importante na nossa história por várias razões. Entre elas, por ter feito a travessia do Estado autoritário para um Estado democrático de direito. Pode ser considerada o auge do processo de redemocratização brasileiro. O Brasil tinha vivido uma ditadura militar que tinha durado 21 anos
durou mais do que a maior parte das ditaduras da América do Sul. Foi um período de grande movimentação da sociedade civil. Movimentação que resultou na campanha das diretas já e na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que começou a funcionar em fevereiro de 87. O trabalho envolveu 487 deputados e 72 senadores. A sociedade também foi chamada a contribuir com propostas. Em 5 de outubro de 88, surgiu a nova Carta Magna, batizada de Constituição Cidadã, por ampliar e fortalecer as garantias de direitos individuais e das liberdades públicas. O Brasil inaugurava uma nova etapa em sua história. De lá para cá, foram feitas mudanças. A Constituição recebeu mais de 80 emendas, mas manteve a sua essência. Uma Constituição sozinha não muda o mundo, mas ela oferece condições para que a sociedade se transforme. Nós ainda temos muitas tarefas a cumprir se quisermos ser uma sociedade justa. E a Constituição tem muito a ver com isso e ainda pode contribuir muito para isso. É uma das mais belas constituições do mundo. Essa Constituição é a nossa mãe, mãe amorosa. Ministro, a gente passou por um período de ditadura onde imperava a censura. Hoje nós temos liberdade de expressão, temos o direito à informação. Essas estão entre as maiores conquistas? Não somente essas conquistas, mas também outras que nós poderíamos destacar, que é a vivência contemporânea do nosso ordenamento jurídico no combate à corrupção. Nós poderíamos citar 2 grandes exemplos, a lei da ficha limpa e a lei da empresa limpa, a nova lei da anticorrupção empresarial, que atualmente está sendo muito comentada e nós consideramos um grande marco. Nós não podemos acreditar em democracia efetiva sem que a moralidade seja cumprida de modo bem elástico, de modo em que possa exercer todos os seus efeitos. Então, nós destacamos no momento atual não somente a necessidade para o aperfeiçoamento da democracia e tornar efetiva e eficaz a Constituição Federal de 1988, de cada vez mais o ordenamento jurídico, através dos pronunciamentos dos tribunais, marche para um aperfeiçoamento efetivo da aplicação da lei da ficha limpa e da lei da empresa limpa, fazendo com que todos os efeitos da moralidade sejam efetivos. É o que o cidadão quer que a moralidade seja ampla, plena, entendeu? E condutora de tranquilidade emocional. Doutor Eduardo, e a democracia, ela tem regras? A democracia tem regras de funcionamento, que são muito importantes para que a troca de ideias e a formação da vontade política possa se processar de maneira, tanto quanto possível, harmônica e respeitosa das variações de opinião. Se a democracia é plural, o Brasil, por natureza, é muito plural, isso se reflete no debate público. E, na linha do que o ministro Delgado colocou, certas bandeiras têm conseguido aumentar a participação das pessoas e fomentar esse interesse na discussão dos temas cívicos. Por exemplo, a questão da corrupção, da moralidade. Mas não só, quer dizer, essas manifestações recentes mostram um pouco uma redescoberta da participação. Agora, para isso, é preciso que as regras do jogo sejam respeitadas, porque senão acaba virando uma democracia em que os grupos de interesse organizados conseguem se fazer ouvir e os grupos menos organizados, que por vezes até têm uma expressão mais relevante na sociedade, acabam ficando silenciados. As regras do jogo garantem que todos possam participar, lógico, sem idealizações, mas na medida do possível. E quais são as principais regras? O respeito à diversidade, a liberdade de expressão e de circulação de ideias tão ampla quanto seja possível. E, nesse sentido, as mídias sociais democratizaram a democracia, porque é possível, fora dos canais oficiais, que as pessoas coloquem os seus temas e esses temas ganhem repercussão. Portanto, a circulação de ideias, acho que é o aspecto central. A observância das regras eleitorais, não apenas durante o processo eleitoral em si mesmo, mas durante também no que concerne à propaganda e à livre expressão das ideias sem o abuso do poder econômico. A própria discussão das imunidades parlamentares também está na ordem do dia
e que envolve o que a sociedade espera dos seus representantes e como eles podem se colocar diante dessa sociedade. Portanto, são múltiplas regras, que são as regras do jogo, para que ele funcione de forma satisfatória. Bom, e nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. É verdade que a democracia só acontece com a participação de todos os dias? Doutor Eduardo, cada um tem que fazer a sua parte todos os dias, como perguntou a entrevistada? Certamente, na vida privada e, portanto, respeitando o próximo e tratando o próximo como um cidadão com iguais direitos, com igual possibilidade de participação e com igual dignidade a ser respeitada, e, tanto quanto possível, com envolvimento nas questões de interesse público. É claro que a passagem para a modernidade teve o efeito de adormecer um pouco a participação cívica. As pessoas foram viver a sua liberdade dos modernos, a sua vida privada, tanto quanto possível, sem interferência estatal, e deixaram a vida pública em segundo plano, invertendo a lógica da antiguidade, em que a vida pública era o palco de realização do cidadão. O que nós temos observado atualmente é uma certa redescoberta da vida pública. É lógico que, às vezes, isso se dá de uma forma explosiva, como aconteceu no Brasil recentemente, na Europa também, mas a redescoberta da vida pública, essa participação espontânea, que tem sido visível a ponto de mudar o discurso político, é a democracia em movimento, e é muito bonito, inclusive. Ministro, a gente viu recentemente muitas pessoas indo às ruas para se manifestar, como até o doutor Eduardo falou aqui. O manifesto, quando ele é pacífico, ele faz parte da democracia também? Exatamente, Flávia. Não devemos sempre nos lembrar que a Constituição Federal de 1988 prestigiou por demais a forma associativa. O brasileiro ainda não descobriu a força que tem quando ele se reúne em uma associação e reivindica. Agora, essa reunião necessita ser exercida com absoluto respeito à tranquilidade. A tranquilidade privada, a tranquilidade pública e como também harmonizando-se com a chamada harmonia social. É muito belo ver o povo das ruas. Dá uma sensação de brasilidade muito profunda. E se observa que o povo está procurando descobrir a garantia das suas necessidades. Agora, tudo isso tem que ser reivindicado com muita força, com muito vigor, com muito amor, com muitos abraços, de modo muito festivo, mas respeitando o patrimônio público, respeitando a autoridade pública, respeitando o patrimônio privado, respeitando as instituições de quaisquer naturezas. Bom, e no próximo bloco você vai saber mais sobre a participação popular. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Eduardo Mendonça, professor de Direito Constitucional, mestre e doutor em Direito Público, e o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado. Eu converso com eles sobre democracia. A Constituição determina que a soberania popular é exercida pelo direito a votar e ser votado nas eleições e também prevê a realização de plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular, que são regulamentados pela Lei 9.709. A lei define que plebiscito e referendo são consultas feitas ao povo para deliberar sobre matéria relevante de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito é convocado antes do ato legislativo ou administrativo e cabe à população, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Já o referendo é convocado posteriormente ao ato que deve ser ratificado ou rejeitado pelos eleitores. E a iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Doutor Eduardo, o que é preciso para se ter um referendo ou um plebiscito no país? O referendo ou o plebiscito podem ser convocados pelo Poder Legislativo, dependendo do caso, com a participação do Poder Executivo, e são tipicamente vocacionados a que o povo se manifeste sobre questões que tenham um apelo mais moral ou uma questão divisiva na sociedade. Quer dizer, o referendo e o plebiscito têm um potencial de engajamento, de participação
e de movimentação da soberania popular que são formidáveis, são notáveis. Mas também não acho que sejam uma forma incondicionada de realização da democracia por variadas razões. Eles naturalmente podem dar margem a uma simplificação excessiva dos debates, uma polarização de sim e não, quando muitas vezes as questões têm nuances mais complexas do que isso. O referendo e plebiscito já foram, inclusive, manipulados por governos nem um pouco democráticos. Hitler fez referendo, Napoleão fez referendo, e, portanto, não é só a realização do mecanismo que garante a democracia. Ministro, e no caso do referendo e do plebiscito, a votação, a decisão do povo é soberana? Entendemos que nós temos que colocar a vontade popular acima de quaisquer interesses, quer sejam públicos, quer sejam privados. Tanto no plebiscito como no referendo, posicionamento adotado pelo povo que foi consultado deve ser rigorosamente respeitado. Não podemos deixar de observar que o povo, muitas vezes, de forma desorganizada, ele emite as suas opiniões, que são reflexos das suas necessidades, com um conteúdo positivo muito forte para o aperfeiçoamento das instituições. Não devemos nunca descrer da consciência popular. A consciência popular é nata. A consciência popular é como seja iluminada por uma vontade de Deus, transmitida aos homens e levada para a lei. Doutor Eduardo, e a iniciativa popular? Ela vale para qualquer tipo de projeto? Vale. Há algumas discussões doutrinárias se ela seria possível, por exemplo, em matérias em que haja uma outra iniciativa privativa reservada na Constituição, mas eu pessoalmente entendo, e há uma corrente sólida nesse sentido, que a iniciativa popular, pela possibilidade de engajamento social direto, deve poder ser usada em qualquer matéria. E como há uma dificuldade institucional para que o processo se concretize, prova disso são os pouquíssimos casos em que, de fato, isso chegou a bom termo, nos casos em que se consegue esse grau de mobilização, acho que é muito importante que se privilegie a iniciativa que vem da sociedade para o poder público, esse movimento da sociedade para as instituições. E a iniciativa popular não produz a lei imediatamente, ela coloca em discussão. Portanto, acho que é uma medida de respeito do poder público deliberar sobre aquilo que gerou uma mobilização desse nível, né, que conseguiu vencer a barreira institucional e se transformar num projeto de iniciativa popular. Nós vamos ver a última pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Reivindicar meus direitos cobrando dos governantes faz parte do processo democrático? Ministro, cobrar dos governantes também faz parte do processo democrático? Nós temos o direito absoluto, não é um direito relativo, de efetuarmos no tempo e a modo a cobrança dos nossos governantes de adotar políticas de quaisquer espécies para respeitar os nossos direitos. Tanto devemos fazê-lo de forma individual, como devemos fazê-lo com maior força ainda, de forma coletiva, através das associações. O conceito tradicional, clássico da democracia é um poder que emana do povo e em seu nome será exercido. Então, se emana do povo e em seu nome será exercido, esse povo tem o direito de exigir, de cobrar, é evidente. Doutor Eduardo, e como fazer essa cobrança da forma mais adequada? Eu acho, Flávia, que o Brasil está vivendo um momento muito interessante de mudança de percepções. Quer dizer, a tradição do povo brasileiro é um pouco passiva, ou na história foi um pouco passiva, de acompanhar as instituições sem uma intervenção mais direta. Quer dizer, o que nós observamos nos movimentos do ano passado foi uma explosão de participação e, como o ministro Delgado falou, com excessos que ninguém referenda. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma passagem que eu acho brilhante, em que fala que nós passamos do homem cordial para o homem truculento. E precisamos chegar no meio do caminho, no equilíbrio de um cidadão que participa, que reivindica com energia, com disposição de enfrentar os poderes instituídos, os fatores reais de poder instituídos, mas sem que isso descambe para um desalento infértil. Porque muitas vezes essas explosões de raiva têm
tem mais a ver com a descrença na instituição, nas instituições, do que com alguma proposta de modificação concatenada. E o que é democracia para você? A nossa equipe de reportagem foi às ruas saber a opinião das pessoas. Para mim, democracia é uma só pessoa não decidir sozinho. Eu acho que autoritarismo é fora da democracia. Eu acho que as pessoas têm que decidir em conjunto. No termo político, né, democracia é você escolher pessoas certas e capacitadas para poder dirigir o país de uma forma que você acha que é certo, tanto para você como para as outras pessoas. É um país livre, assim, de fé, que não tenha perseguições, tanto assim na política, em qualquer outro setor do Brasil. Uma liberdade também que muitos povos não têm, né? E a gente tem mais a que agradecer também por ter conseguido isso. É o poder do povo, pelo povo e para o povo. Ministro, a gente viu aí várias definições de democracia, mas todas elas se interligam de alguma forma, não é mesmo? Exatamente. O que nós observamos é que há uma formação de conscientização do que é a democracia, formação de consciência já inserida no pensamento popular. Isso é muito bom, isso é muito positivo. É bem verdade que são largos os caminhos ainda a serem percorridos para um aperfeiçoamento maior. Porque democracia, o que é democracia na prática? Democracia é combate à corrupção, democracia é combate à indignidade, democracia é combate ao sofrimento que as nossas crianças, especialmente as hipossuficientes, estão a passar. Democracia é combate à ausência de prestação à saúde pública. Democracia é combate à insegurança pública que está alcançando um grave percentual do Brasil. A democracia é fazer com que os políticos cumpram aquele contrato social que eles firmam em praça pública, que não necessita ser escrito. Democracia é tudo isso. Doutor Eduardo, agora a gente viu uma outra entrevistada falando também que o Brasil tem a comemorar por ter a democracia que ainda não existe em vários países. O que os outros países democráticos podem fazer para ajudar estes? Essa é uma questão muito interessante e muito difícil, porque tangencia, na verdade, coloca em oposição o reconhecimento da autonomia de cada Estado e de cada sociedade, no fundo, para conduzir o seu destino e produzir as suas instituições como acha melhor, como resultado das suas disputas internas, e a importância do avanço de um discurso de direitos humanos como um discurso universal. Eu acho que nos casos extremos é importante que a comunidade de nações se coloque, tanto quanto possível, não pela força, mas por outros mecanismos, para ajudar a levar a cada pessoa o direito de ser reconhecida como participante da comunidade democrática. Acho que o limite da auto-organização dos Estados é superado quando esses Estados negam a cada pessoa o direito de participar em igualdade de condições. Quando isso é negado pela força, ou pela ideologia, ou pela cultura, a um segmento da sociedade, para os nossos padrões, isso não é uma democracia. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber rapidamente de vocês o que pode ser feito para que o Brasil viva cada vez mais numa democracia, ministro. O que precisa ser feito é o que vocês da imprensa, falada e escrita, estão fazendo. O que precisa ser feito é que os professores nas universidades, os professores do ensino médio, os professores do ensino primário, os professores do infantil comecem a pregar o que é a democracia. O que precisa ser feito é que os políticos dos seus palanques comecem a pregar a verdadeira democracia. O que precisa ser feito é que o ambiente doutrinário jurídico comece a cada vez mais escrever, demonstrando quais são os princípios que regem a democracia. O que precisa ser feito é que todos nós, todos os estamentos sociais, se conscientizem que não haverá nunca democracia se não houver respeito à dignidade humana e à cidadania. E para o senhor, doutor Eduardo? No Brasil passa certamente pelo resgate da cidadania. As pessoas se sentirem incluídas, serem incluídas de fato, poderem exercer os seus direitos. A pessoa que não tem acesso à alimentação e não tem acesso a um mínimo de educação formal é um fantoche facilmente manipulável. E acho que uma cultura de liberdade, para que não haja também um avanço de uma tentativa de imposição de pensamento único, de corte da diversidade,
de patrulhamento dos pensamentos e das formas de vida. Acho que de cidadania e uma cultura de liberdade verdadeira, de respeito verdadeiro ao próximo, seja ele diferente, seja ele parecido com a gente. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Eduardo, ministro Delgado, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!